em São Miguel do Oeste. Muito bem, gente, 10 horas e 23 minutos, 10 e 23. Olha a hora do nosso bate-papo. Hoje, quarta-feira, dia 2, é celebrado o Dia Mundial do Autismo, que visa aumentar a conscientização sobre o transtorno do espectro autista e promover a inclusão. E a gente, para abordar o tema aqui dentro do Atualidades, estamos recebendo aqui a presidente da Associação de Autistas, Pais e Amigos do Extremo Oeste, a Franciele Rach, e a doutora Naureliane Alves, que além de ser dentista, também é a tesoureira, né, da associação. A associação vai realizar dia 12 de abril o segundo simpósio de autismo, evento que tem inscrições abertas até sexta, dia 5. Começar falando aqui um pouquinho com a presidente, a Franciele. O que essa data, Franciele, representa dentro de todo esse contexto que é vivido por milhares de famílias no Brasil e, naturalmente, no mundo. Bom dia, minha amiga. Bom dia, Luiz Cláudio. Bom dia, Luciane. Bom dia aos ouvintes. Então, esse dia 2 de abril é um dia de reflexão, de pensar, né? Eu sempre falo que a gente tem a comemorar, sim, mas ainda a gente está caminhando, né? A passos lentos, porque ainda a nossa sociedade ela tem um grande enigma para entender o autismo, né? Então, ela ainda tem as questões de preconceito, a questão da inclusão, que já deviam ser questões que deveriam ter sido superadas, porque todos nós somos diferentes. Então, você é especial, se você é uma criança especial com autismo, uma pessoa com autismo, essa pessoa ela tem as características dela de uma forma especial, mas assim como todos os seres humanos, nós somos diferentes, né? Então, essa diferença, esse entendimento que ela tem diferente do mundo não deveria ser um empecilho tão grande para o restante da sociedade entendê-la. Então, eu acredito que o dia 2 de abril e o mês de abril, ele é um mês dedicado à conscientização justamente para a gente refletir o que eu estou fazendo de melhor, o que eu posso incluir, o que eu posso fazer de melhor para incluir esse público, essa população que cada vez está mais crescente na nossa sociedade. Minha linda Naura, uma alegria te receber aqui, esposa do meu grande brother Dalvo, né? Uma alegria imensa, enfim, mãe do Henrique, que o Henrique está lá com o Dalvo nesse momento, está na Dalvodó. Alguém tem que trabalhar, né, Luiz? E o Tiago e o André, que são gêmeos. Isso aí. São os gêmeos que nasceram há 11 anos atrás, exatamente. Né? E um deles que é o Tiago. O Tiago, que fechou o diagnóstico para o autismo. E a vida, né, Luiz? A gente se conhece há muitos anos. O Henrique era bebê. Era bebê, é verdade. A gente foi vizinho. É verdade, isso aí. E a Nauri, que está aqui hoje, não é a Nauri daquela época, né? Nem o físico, nem o psicológico. O físico não mudou muito, tá tranquilo. Mas, obrigada. É um prazer estar aqui. Vou abrir um espaço para dizer que sou fã, muito fã do Atualidades, que bom. E é uma alegria, né? Eu digo que ninguém gostaria de receber o diagnóstico de autismo, né? A gente não ama o autismo, a gente ama o filho, a causa autista, né? Então, a gente gostaria de estar aqui celebrando mais, como a Fran falou. E por isso mesmo, há 5 anos atrás, eu tive o diagnóstico do Tiago e fui convidada a participar, né? Já tinha um grupo de mães, a Fran já estava à frente para pais e mães para criar uma associação. E o diagnóstico foi numa semana, na outra semana eu estava na reunião. E um mundo totalmente diferente, né? A gente demora para aceitar, não é aceitar, para encarar, assimilar. Foi um ano e meio para fechar o diagnóstico, então eu já vinha de o diagnóstico foi um alívio no meu caso, né? Só que aí tu quer correr atrás para tentar diminuir os prejuízos do autismo. E aí pegamos a pandemia, né? Que foi também logo após a primeira reunião da associação, que não era associação ainda, teve a pandemia, então parou, né? E aí a gente continuou mantendo contato e em 2021 a gente resolveu então criar a associação, criar o estatuto, enfim. E estamos nessa batalha, né? Já conseguimos muito, eu acredito, nesses 4 anos a gente já teve um salto grande, né? Inclusive de reconhecimento da sociedade. Mas a gente tem muito ainda, muito pela frente. O caminho é longo, né, Nauri? Há muito que se percorrer ainda, né?
Bom, vamos falar um pouquinho então sobre esse simpósio que vai acontecer. Para quem que ele é destinado, quem que deve participar e qual que é a programação também, né? Pode falar, Fran. Então, o simpósio vai acontecer no dia 12 de abril, é um sábado, de manhã, das 8 às 13 horas, lá no Latitude Eventos. É um simpósio, ele é aberto a toda a sociedade, né? A gente vai estar trazendo o palestrante Cadu Lins, lá do Recife. Ele é um professor de educação física. O autismo entrou na vida dele faz uns 10, 12 anos, né? Eu já estive em palestra dele, ele é fantástico, né? Ele aborda muito o tema família, escola, família, terapia, a importância da família entender, compreender e aceitar o autista, né? Porque é o primeiro passo sempre a aceitação da família, como a Nauri falou, não é fácil, né? Você ter o seu filho, quando você engravida, você já planeja a vida inteira do seu filho, idealiza. E aí de repente vem uma curva na reta, né? E aí ele fala muito sobre isso. Depois da fala do Cadu, a gente vai trazer também o deputado estadual Mauro de Nadal. Ele vai estar falando sobre as leis. O deputado Mauro, por que o Mauro? O Mauro é um dos deputados estaduais que mais fez leis e mais à frente da causa autista no nosso estado, né? E depois da fala do Cadu e do Mauro, a gente vai ter uma roda de conversa. A gente vai estar trazendo o Vanilson, nosso secretário de Educação, a Camila, secretária da Saúde, o Mesadre, que é um PM que trabalha justamente nessa questão de bullying, sobre os protocolos da PM de abordagem, também o Cadu e também o Mauro, a Fono Amanda Lupatini e a TO, que é terapeuta ocupacional, a Grazi. Então, assim, vai ser um evento de muita informação para toda a sociedade, né? Para profissionais, para educadores. A gente já está com mais de 300 inscritos, então a gente acredita que vai ser uma manhã de muito conhecimento e de muita informação. E também, se me permite, a gente vai ter lá instalado a cabine do autista. Quem tem que estar vendo isso, fornecendo isso para nós, patrocinando isso, é o pessoal do Odonto Top, né, que são nossos parceiros no evento. E esse espaço, ele justamente, ele traz todas as emoções de como o cérebro do autista, ele funciona, né? É muito impactante. Eu já entrei lá e saí bem impactada por ter um filho autista. Então, você sente todas as emoções que ele sente caminhando na rua, né? Simplesmente uma caminhada na rua. Então, é bem importante, vai ser muito legal, aguardamos todos lá. A questão das inscrições, quem quiser participar, como que pode fazer? Então, entra lá no nosso Instagram, Autismo SMO, lá tem o link das inscrições, né? E aí, a gente colocou até dia 5 agora, no sábado, mas se a pessoa até dia 7, por aí, quiser ainda nos chamar e não conseguiu fazer antes, a gente está, né? Acho que a lei do Mauro, acho que é de 2023, né? Salvo engano. Ele tem a lei da carteirinha, né? Nacional, né, que vale no território nacional. Ele tem a lei do laudo permanente, porque o que acontece? Autismo não é uma doença, é um transtorno. Né? Hoje ela está no CID das deficiências. Então, você não precisa ficar toda hora levando um laudo novo, renovando um laudo. Né? Muitas vezes os próprios planos de saúde, as próprias escolas, elas ficam solicitando todo ano o laudo. Mas, gente, o laudo é um laudo permanente, né? Então, essa lei também dele. E agora, recentemente, ele fez a lei dos cinemas, né? Que uma sessão por mês dedicada aos autistas, né? Isso ainda não está em vigor ainda, está sendo implementado. Tem só um projeto de lei, né? Tem que ter uma adequação, né? De som, de luz, enfim. Verdade. Nem todos, né, têm sensibilidade, mas se é para incluir, a gente tem que pensar em todas as possibilidades, né? Um abraço aqui para a Adri Boff, ela está dando os parabéns para vocês pela dedicação e trabalho. Obrigada. Olha, gente, eu vou deixar à disposição para mais alguma colocação que vocês queiram fazer aqui. Sintam-se à vontade, viu? E contem sempre conosco desde já, Nauri. Obrigada, a gente agradece. E gostaria também de falar um pouquinho da associação, que a gente tem hoje em torno de 90 associados. Nem todos são pais e mães de autistas, a maioria são amigos, profissionais, professores, enfim.
A nossa anuidade é R$130, então é uma anuidade, é como não se cobra mensal, né? Simbólico para a gente ter algumas atividades. Né? Nós somos uma associação sem fins lucrativos, então a gente tenta ter recursos para auxiliar as crianças carentes também da cidade. A gente faz um trabalho, era para ser um trabalho informativo no início, né? A gente queria levar conhecimento, mas acabamos sendo procurados para auxiliar pais e mães que não têm condições de ter o diagnóstico. Então, no início, a gente tirava do próprio bolso da diretoria e aí conseguimos recursos para fornecer a avaliação diagnóstica, a consulta neuropediátrica ou psicológica, né, para fechar o laudo. Já atendemos mais de 30 crianças. Né? Então, assim, é um trabalho voluntário, né? A gente faz com muito amor, porque não pensamos nos nossos. Claro que por amor aos nossos, mas também na sociedade que está aí ao nosso redor, nas escolas que os professores estão sobrecarregados, aí tem 2, 3 crianças na sala de aula que não tem, alguns têm laudo, outras não. Então isso impacta não só na minha família, mas na família de todos, a partir do momento que os filhos típicos estão convivendo com os não típicos. E a nossa luta como mães, como associação, é uma melhor qualidade de vida para todos, para os autistas, para a família dos autistas, mas para a sociedade em geral, né? Todos ganham, todos vão ganhar quando a gente consegue ter empatia, entendimento e os recursos adequados, né? A gente, claro, né, tem agora, graças ao apoio também do poder público que está nos né, promovendo agora futuramente o centro. Então, assim, a evolução em São Miguel está muito, muito boa, mas precisamos, né, ainda lutar contra o preconceito, contra a desinformação. Conte sempre conosco para isso, tá? Conte Obrigada. Sempre conosco. Franciele, fique à vontade também para mais alguma colocação. Sinta-se em casa. Então, eu diria que o laudo, ele não é uma sentença, mas ele é um norte para as famílias. Isso. Então, esse é o nosso objetivo principal. O nosso objetivo da associação no momento é esse. É dar esse norte às famílias. Porque quando você tem uma criança que ela tem características um pouco diferentes, né, do normal, você fica muito preocupado e você não sabe para onde correr. Então, o laudo ele vem justamente para dar esse norte às famílias, esse norte às escolas, porque a gente tem crianças com problemas de seletividade alimentar. Então, entre outros, e várias comorbidades. Por exemplo, meu filho é nível de suporte 2 com TDAH. Então, ele já tem características diferentes do Tiago da Naure, diferentes de um outro nível de suporte 2. Então, o nível de suporte é muito grande, é 24 horas por dia. Então, eu sempre falo, eu não romantizo o autismo. Eles são seres, pessoas que eu acredito que eles eram para fazer a diferença nesse mundo, porque eles são muito verdadeiros, muito amorosos, mas não podemos romantizar as nossas dificuldades do dia a dia, porque não é fácil. Eu sempre falo, é um dia de cada vez, mas a informação e a empatia das pessoas, isso faz toda a diferença. São pequenas atitudes que fazem a diferença muito grande. E o cuidar de quem cuida, a importância das famílias estarem unidas, da rede de apoio, isso é muito importante. Exatamente. Não podemos esquecer que somos todos seres humanos, né, com as nossas características e particularidades. Muito obrigado pelo espaço, a associação agradece mais uma vez, é sempre muito bom estar aqui e contamos com todos no nosso segundo simpósio do autismo. Isso aí. Muito bem, segundo simpósio, portanto, dia 12 de abril. Obrigado, então, a Franciele Rach, que é a presidente da Associação de Autistas, Pais e Amigos aqui do Extremo Oeste, e a doutora Nauriolene Alves, que além da área da odontologia, também é a tesoureira, né? Não? Tesoureira. Olha aí. Cuida da grana. Então, tá bom. Da associação. Da associação. Tá certo, gente. Há inscrições abertas até sexta-feira, dia 5, no Instagram da entidade. O evento será no Latitude, portanto, dia 12 de abril. Então, tá, vamos seguindo aqui, né? Deixa eu dar um recadinho aqui do Varanda. O Varanda